Estamos em mais um plantão nosso. Hoje a gente vai fazer o nosso plantão de física. Esse plantão, ele é uma continuação do plantão da semana passada. Quem não assistiu o plantão da semana passada não tem problema, pode assistir esse plantão. Eu vou estar fazendo os exercícios bem com calma e passo a passo. Mas eu aconselho que, acabando esse plantão, né, ou ainda hoje ou amanhã, se planeje para assistir o plantão da semana passada para ter o conteúdo completo, né? Então, na semana passada a gente estava resolvendo exercícios da própria prova da ETEC, né, do vestibulinho da ETEC, e faltaram 2 exercícios que eu tinha selecionado para a gente resolver junto. Então, hoje a gente vai resolver esses 2 exercícios que faltavam. Beleza? Eu aconselho que quem estiver assistindo esse plantão, mesmo que seja depois da estreia do vídeo, acompanhe o vídeo com um papel, tá bom? Para a gente ir fazendo as contas juntos. Porque a ideia desse plantão é justamente resolver os exercícios junto com vocês. Então, eu vou ajudando, né? Resolvendo devagarzinho para dar tempo de vocês irem fazendo as contas sozinhos. E aí, no final, eu mostro a resposta para vocês verem onde que erraram, qual era o caminho certo, se vocês conseguiram acertar, se vocês fizeram de um jeito diferente que também dá certo, beleza? Então é legal ter uma folha e um lápis aí para a gente ir fazendo as contas juntos, tá bom? Então eu vou para o primeiro exercício de hoje. Esse exercício ele é de 2019, da prova de 2019 da ETEC. E só para lembrar, esses exercícios estão abordando o tema velocidade média, que é o tema que a gente está trabalhando em física no momento, tá bom? Então, eu vou ler aqui junto com vocês e, por favor, já vão tentando fazer, selecionando os dados importantes, conforme eu vou fazendo aqui. E assim que vocês conseguirem chegar numa conclusão ou tiverem uma ideia de passos a serem seguidos, vão mandando no chat que eu vou estar acompanhando, né? Tirando as dúvidas, dizendo se tá certo, se é melhor ir por outro caminho, beleza? Então vamos lá. Um escritório utiliza uma fragmentadora de papéis que corta em tiras muito finas documentos cujo conteúdo não se deseja tornar público. Suponha que a fragmentadora desse escritório só aceite uma folha por vez, sendo capaz de fazer sua função a uma velocidade de 3 metros por minuto. Sendo assim, para que um documento com 25 folhas seja fragmentado, levando em consideração que cada folha desse documento tem comprimento de 30 centímetros, o tempo mínimo para realizar a completa fragmentação desse documento é de. Bom, de cara a gente já percebe que tem números e que a gente vai ter que fazer conta. Então vamos selecionar as informações que são importantes para as nossas contas. Os dados numéricos, a gente tem um dado aqui, a gente tem outro dado numérico aqui e um outro dado numérico aqui. Além de selecionar os dados numéricos, é importante a gente também saber o que a gente está buscando. O que a gente está buscando é isso aqui, né? Então ele está perguntando o tempo mínimo para realizar a completa fragmentação desse documento. Certo? Primeiro passo concluído. Selecionamos as nossas informações cruciais, aquelas que vão nos ajudar para fazer as contas. Certo? A gente vê aqui que a gente tem um dado de, já vou até grifar também, né? Velocidade. Função, fazer sua função a uma velocidade de. Então, o exercício já está te dando uma dica de que você vai ter que usar a fórmula de velocidade para conseguir resolver esse exercício. Puxando aqui, vamos colocar aqui num cantinho para quem já esqueceu. A fórmula de velocidade, não pode esquecer, tem que saber de cor. Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Para quem não se lembra, delta é o nome desse triângulozinho, é uma letra grega chamada delta, representada por esse triângulozinho. E ΔS significa a variação de espaço, ou seja, quanto é o deslocamento, quanto é o comprimento, todo esse tipo de coisa que estão relacionadas a comprimento, distância, deslocamento, certo? E ΔT, esse T minúsculo, significa tempo. Então, delta é variação, T minúsculo é tempo, então variação do tempo. Quanto tempo demorou
para fazer tal coisa, né? Por quanto tempo tal pessoa andou? Então, são essas informações de tempo que vão aqui. E o Vzinho de velocidade mesmo, certo? Importante sempre ter essa fórmula memorizada para a gente conseguir fazer os exercícios, tá bom? Beleza, então vamos voltar para cá. Olha, se a gente já teve a dica de que a gente vai ter que fazer um cálculo de velocidade, vamos colocar a fórmula de velocidade aqui, substituir os dados que a gente tem de informação, ver o que dá para calcular, beleza? E ver se a gente consegue achar uma alternativa. Bom, então velocidade igual a ΔS sobre ΔT. E aí, vamos ver o que a gente tem. Bom, a gente tem a velocidade, ele me deu a velocidade, ele falou que é 3 metros por minuto. Transformando o textinho dele ali, né, em unidade de medida, 3 metros por minuto, 3 m/min, certo? Essa é a nossa velocidade. Agora, ΔS, né? Vamos organizar os dados aqui bonitinho. Vou escrever aqui velocidade. Vou colocar todas as nossas informações aqui. Velocidade igual a 3 metros por min. Vamos ver o que mais que a gente tem. A gente tem essas informações aqui de quantidade de folhas e o tamanho de cada folha. Percebam que o ΔS é um dado de comprimento, deslocamento, né? Quanto um carro andou, quanto um trem se deslocou, qual o tamanho de um caminho e por que não o tamanho de uma folha? Porque a gente está estudando a velocidade de fragmentação de folhas. E são 25 folhas, 30 centímetros cada folha. Então, a gente tem que imaginar que a gente vai fragmentar todas essas folhas e que cada uma tem 30 centímetros. Então, o ΔS, que é o tamanho, né, que a gente está estudando, vai ser o quê? As 25 folhas. Beleza? As 25 folhas. Vezes o tamanho de cada folha, que é 30 centímetros. Beleza? Esse é o tamanho, né, da coisa que a gente está estudando. E ΔS é tamanho, é deslocamento, é quanto andou, essas coisas assim. Então, são 25 folhas sendo fragmentadas, cada uma 30 centímetros. Então, para a gente saber o tamanho total, a gente tem que fazer 25 vezes 30. 25 folhas vezes 30 centímetros cada. E o que a gente não conhece é o tempo, né? Então, eu vou até colocar aqui de vermelho. O que a gente não conhece é o ΔT. A gente coloca os pontinhos de interrogação, porque a gente não sabe. Tô fazendo bem devagarzinho, com tempo, né? Pra dar tempo de vocês fazerem as contas, tentarem fazer as contas sozinhos e mandarem a resposta aí no chat. Então, vão mandando aí quem já estiver conseguindo chegar em uma das respostas das alternativas aqui. Tranquilo? Bom, agora vamos substituir na fórmula, né? As informações que a gente tem. Antes de mais nada, eu acho que é importante, é bacana, né, a gente resolver essa continha aqui. Né? Essa continha aqui, a gente precisa dessa informação para colocar na nossa fórmula. Então, já vamos resolver. A gente tem dois jeitos de montar essa conta. A gente tem como montar 25 vezes 30. Ou tem como a gente montar 30 vezes 25. O que eu aconselho? Esse 30 tem um zero aqui, né? Então, é mais rápido a gente botar 25 vezes. Aí a gente coloca o 3 aqui e deixa o zero de lado aqui, ó, longe, tá bom? E aí a gente pensa só no 3 por enquanto. 3 vezes 5, 15. Sobe 1. 3 vezes 2 dá 6, com 1, 7. E aí, o que eu faço com esse zero? Eu pego esse zero e jogo ele aqui para baixo agora. Tá bom? Jeitinho rápido de fazer essa continha.
Tranquilo? Isso só dá para fazer quando um dos números tem um zero, tá, pessoal? Não pode fazer isso com com tudo que vocês encontrarem pela frente, não. Só quando tiver zeros aqui depois do número. 750 o quê? Ora, se esse dado está em centímetro, então são 750 centímetros. Beleza? Esse é o nosso ΔS. Bom, agora já estamos no ponto para colocar tudo nas fórmulas, né? Vamos vir aqui. Então, a velocidade, né? Essa velocidade é 3 metros por minuto. Esse ΔS é o que a gente calculou aqui, 750 centímetros. Dividido. E o ΔT a gente não conhece, né? Então, se eu não sei, eu vou deixar ΔT. Tranquilo? Pronto, substituímos os valores nas fórmulas. Agora, prestem atenção em um detalhe que é sempre importante prestar atenção, as unidades. Bom, a unidade do tempo eu não sei, porque eu não conheço o tempo. Mas as unidades dos comprimentos eu conheço. Aqui está em centímetro e aqui está em metro. A gente tem sempre que trabalhar com unidades iguais. Então, se aqui está em metro, aqui tem que estar em metro. Tranquilo? Então, é importante pegar esses 750 centímetros e converter ele para metro, porque senão a nossa conta não vai dar certo. Então, esse é o nosso próximo passo. Bom, a gente sabe que 1 metro é igual a 100 centímetros. Por isso o nome, centímetros, né? Isso significa que o metro, ele é 100 vezes, né? Vou até escrever aqui, ó, 100 vezes maior do que o nosso centímetro. O metro é 100 vezes maior do que o centímetro. Então, se a gente quer pegar o centímetro e transformar em metro, a gente está fazendo o caminho ao contrário, né? Então, se o metro é 100 vezes o centímetro, é 100 vezes maior do que o centímetro, para a gente pegar o centímetro e ir para metro, a gente tem que fazer o processo inverso, que é dividir por 100. Beleza? Vê se vocês entendem o raciocínio aqui da conversão. É importante ter isso claro em mente, tá bom? Então, eu vou até puxar aqui a nossa conversão. A nossa conversão vai ficar como? Bom, são 750 centímetros. E a gente viu que para conseguir converter para metro, né? São 750 centímetros, que para conseguir converter para metro, a gente divide por 100. Igual. Ó, é uma divisão e a gente tem um zero em cima e um zero embaixo. Então, a gente pode cortar, se a gente quiser, e fazer 75 dividido por 10. Quem não gostar de cortar, pode fazer assim mesmo, não tem problema, tá bom? Então, vamos fazer assim, né, para o pessoal que não curte. Aí, vocês podem montar a continha 750 dividido por 100. Bom, o mais perto que eu consigo chegar é com 7, então 7 vezes 100 eu consigo chegar no 700. Para 750 sobram 50. 50 não cabe. Então, a gente põe um zero e põe, né? Deixa eu colocar de outra cor para ficar um pouco mais claro. A gente põe um zero e põe uma vírgula. 500 dá, então 5. 5 vezes 100, 500. Para 500, 0. Beleza? Isso aqui é o quê? A gente converteu, então isso aqui agora é metro. Outro jeito de fazer, que seria bem mais rápido, vou só mostrar para vocês, mas vou deixar esse raciocínio aqui, seria fazer o seguinte. Bom, esse 100, ele tem 2 zeros aqui.
Toda vez que a gente divide por 10, divide por 100, divide por 1000, a gente pode fazer esse raciocínio aqui. Então, se eu estou dividindo por 100, eu tenho 2 zeros aqui. E eu sei que existe uma vírgula que a gente não desenha, mas que ela existe, que ela está aqui, no finalzinho do 750. Bom, se eu tenho 2 zeros, eu posso mover essa vírgula 2 casas para lá. Então, eu ficaria uma casa para lá, 2 casas para lá, 7,50, que é a mesma coisa que 7,5. Beleza? A gente pode pensar assim também. Mas, em todo caso, quem não lembrar desse macete pode fazer a divisão normal aqui mesmo. Tá? Então, vamos pegar essa informação e jogar aqui para a nossa forma. Então, agora a gente tem que 3 metros por minuto é igual a 7,5 metros, porque agora já está convertido, dividido pelo ΔT. Pronto. Agora a gente tem a informação de metro com metro. Tá certinho? Beleza? Agora vamos pensar aqui. O que eu tô querendo calcular é o ΔT. E eu não consigo calcular ele porque ele tá junto com outra pessoa. Como que eu divido 7,5 por algo que eu não sei quanto é? Não tem como. Eu não sei quanto é, então eu não consigo fazer essa divisão. Toda vez que isso acontece, não sei se vocês lembram do nosso plantão na semana passada, a gente tem que pegar esse ΔT e dar um jeito de deixar ele sozinho, para a gente conseguir calcular ele, porque é ele quem eu não conheço. Se eu deixar ele com outro número, eu não consigo chegar a conclusão nenhuma, eu não consigo fazer cálculos, porque eu desconheço ele, então eu preciso dar um jeito de deixar ele sozinho, tá? Para a gente conseguir deixar ele sozinho, a gente tem que ficar mudando as coisas de lado da igualdade. A igualdade ela é demarcada por esse sinal de igual, né? Então a gente tem um sinal de igual, a gente tem que dar um jeito de ficar jogando os números para lá e para cá até que o ΔT fique sozinho. Toda vez que a gente joga um número para um lado ou ao contrário do que ele está aqui na nossa equação, a gente diz que a gente tem que passar para o outro lado na operação inversa. Então vamos revisar o que é isso? Vou colocar aqui. Bom, para quem não sabe, né, vou até abrir a nossa câmera aqui, a operação inversa é aquela em que você volta ao que era antes. Vou dar um exemplo, beleza? Então eu vou falar que eu tenho 5 balas e eu compro mais 3. Eu compro mais 3 balas. Ao todo eu fico com 8 balas. Isso é uma conta demais. Eu tinha 5 balas antes, no início. Eu comprei mais 3. Eu somei mais 3. Deu 8. Como eu faço para esse 8 voltar a ser o que era no início, ou seja, 5? Eu pego esse 3 aqui e tiro. Eu faço uma subtração. Então eu percebo que o inverso da soma é a subtração. Porque eu consigo chegar no 8 somando 3 e consigo voltar a 5 subtraindo 3. Então, são duas operações inversas que a gente diz. É a conta de ir e a conta de voltar. Basicamente isso. Vê se vocês entendem melhor desse jeito que eu estou explicando. Então, eu vou escrever aqui, nesse papel em branco, as operações inversas só para a gente recordar. Então, se a gente tem a operação mais, o inverso é menos. Da mesma forma que o menos, né? O inverso é mais. Isso a gente viu na aula passada, eu tô só revisando. E aí, se a gente tiver o vezes, o inverso do vezes é dividido. Da mesma forma que o dividido, o inverso é o vezes. Tá bom? Então, é com essas inversões aqui que a gente vai trabalhar na hora de jogar uma coisa para o lado e jogar de volta para o outro, na nossa equaçãozinha aqui. Tá? Então, eu tinha falado para vocês na última aula que a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar esse ΔT aqui e jogar para o outro lado. Porque eu não posso pegar esse número que está aqui em cima e jogar ele para esse lado direto. O passo sempre é pegar o número que está embaixo na fração aqui e jogar para o outro lado. Se a gente tem o 7,5 sendo dividido por ΔT, olha só, uma divisão. O inverso da divisão é o vezes, então o ΔT vai passar como sendo vezes aqui, ó. Tá? Então, vou escrever aqui embaixo do jeito que vai ficar. Vai ficar ΔT vezes
o número que já estava do outro lado agora o número que ficou lá sozinho. Mas você pode me falar, professor, o ΔT é que deveria ficar sozinho e ele não está sozinho. Sim. Então, vamos pegar esse outro número que está atrapalhando agora, que é esse número aqui, que é a velocidade, 3 metros por minuto, e vamos jogar ela lá para o outro lado, para o ΔT conseguir ficar sozinho. Ora, se está sendo feita uma multiplicação aqui, ΔT vezes 3, para passar para o outro lado, lembra que a gente falou que a gente tem que fazer a operação inversa? Então, o inverso do vezes é divisão. Vamos passar dividindo. A gente vai ficar com ΔT igual a 7,5 metros dividido pelo 3 metros por minuto. Beleza? Vamos montar essa continha? Então, aqui a gente tem que 7,5 dividido por 3. Como que eu faço essa conta mesmo quando tem vírgula? Iguala a quantidade de casas decimais. O 7,5 tem uma casa decimal e o 3 não tem nenhuma, então eu crio uma, colocando vírgula zero. Beleza? Agora é só a gente imaginar os números sem vírgula, ou seja, 75 dividido por 30. Vamos reescrever isso? Então, é só a gente colocar como sendo 75 dividido por 30. Beleza? E aí a gente faz essa continha. O mais perto que eu consigo chegar é fazendo vezes 2, porque 2 vezes 30 é 60. Então, dá 60 aqui. Se eu fizer a subtração, me restam 15. O 15 dá para dividir por 30? Não dá. Então, eu vou pôr um zero e vou botar uma vírgula. Agora dá. O 150, eu consigo colocar até 5 aqui, ó. 5 vezes... como que eu sei isso, né? Porque 5 vezes 3 dá 15. Como 5 vezes 30 vai dar 150, com um zero a mais. Então, vou repetir o raciocínio, né? Como que eu sei que é 5? Porque 5 vezes 3 dá 15. Como é 5 vezes 30, e o 30 tem esse zero aqui, então vai dar 150, que é o 15 com um zero no final. Então, dá 150 aqui. Resto zero. O meu resultado é 2,5. 2,5 o quê, professor? Bom, eu estou calculando o tempo, e eu estou calculando o tempo a partir de um dado de comprimento em metro, um dado de velocidade em metro por minuto. Olha aqui a unidade do tempo, minuto. Então, isso aqui são 2,5 minutos. Tá? Essa é a nossa resposta, esse é o tempo. O tempo mínimo necessário para conseguir fragmentar esse documento que a gente está vendo aqui no enunciado. Mas aí você pode me falar, professor, não tem essa resposta. Não tem 2,5 minutos. Sim, porque o exercício ele te dá uma parte do dado de tempo em minuto e a outra parte em segundos. Né? Então a gente vai ficar entre uma dessas duas alternativas, 2,20 ou 2,30. Para quem não se lembra, 1 minuto... 1 minuto, né? 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, meio minuto, esse meio aqui, né? Vou até pintar de outra cor. Esse vírgula 5 aqui, né? Esse vírgula 5 é o 0,5 que tá junto com o 2. Tá bom? Então, esse 0,5 aqui é o tal do meio minuto. É o meio. Tá bom? Meio minuto. E esse meio minuto é o quê? São 30 segundos. Como que eu sei isso? Porque 30 é metade de 60. 1 minuto inteiro são 60 segundos. Metade de 1 minuto são 30 segundos. Então, eu sei que a minha resposta é 2 min
e 30 segundos. Beleza? Essa é a nossa resposta. Então, alternativa C para quem estava tentando fazer essa resposta. Tranquilo? Vamos para o nosso segundo e último exercício do dia? Esses exercícios eles são um pouquinho mais extensos, né? Por isso que a gente deixou para um plantão à parte. Então, deem uma espreguiçadinha aí e vamos para esse aqui. Novamente eu vou ler, aí depois a gente grifa as informações principais, grifa também o que a gente tem que calcular, e aí a gente começa os cálculos, tá bom? Vão tentando fazer aí, gente. Eu vou estar de olho no chat ajudando vocês. Então vamos lá. Uma das formas de mobilidade urbana sustentável é o uso de bicicletas. O aumento da autonomia das bicicletas elétricas tem chamado a atenção do mercado, que observa a crescente procura. Um ciclista, movendo-se em um solo plano, sai de casa com sua bicicleta elétrica, desenvolvendo as velocidades indicadas no gráfico. Admita que a autonomia dessa bicicleta é de 60 km, que a bateria encontrava-se completamente carregada e que a breve aceleração no início do movimento pode ser desconsiderada. Nessas condições, após 45 minutos de passeio, a distância que ainda será possível percorrer sem realizar a recarga da bateria é em quilômetros. Bom, então vamos lá. Primeiro passo, vamos tentar achar informações super importantes. Bom, a gente tem um dado numérico aqui, que provavelmente a gente vai usar, que é o valor da autonomia dessa bicicleta. Tranquilo? A gente também tem a informação de que a gente está querendo após 45 minutos de passeio, e ele está me perguntando a distância que ainda será possível percorrer sem realizar a recarga da bateria em quilômetros, tá? Então vamos entender o que esse exercício está falando. Ele está contando uma historinha de uma bicicleta elétrica que anda até 60 quilômetros sem precisar carregar. Por isso que aqui a autonomia dessa bicicleta, ou seja, a autonomia vem do termo de sozinho, né, de independência. Então, essa bicicleta ela tem uma autonomia de 60 quilômetros. Ou seja, ela anda até 60 quilômetros de distância sem precisar carregar a bateria. Quando der 60 quilômetros, vai precisar carregar essa bateria, tá bom? E aí, o exercício te pergunta, após 45 minutos andando com essa bicicleta, quanto mais será que eu ainda vou poder andar em distância, né, antes de precisar botar ela para carregar? Não sei se deu para entender o que o exercício está perguntando, mas é basicamente isso. Eu vou andar com essa bicicleta durante 45 minutos, e aí o exercício me pede a informação de quanto de distância eu ainda vou conseguir andar depois desses 45 minutos, até que seja necessário realizar a recarga, sabendo que a recarga é feita após 60 km andando. Até 60 km de distância andando com essa bicicleta, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no gráfico. O exercício também me fala de uma tal de aceleração no início do movimento. Essa tal de aceleração no início do movimento, ela pode ser desconsiderada, e se a gente olhar no início do movimento, a gente tem um negócio esquisito aqui, ó. Né? A gente tem essa coisinha aqui, ó, essa curva estranha aqui, ó. Essa curva no início do movimento é a tal da aceleração que ele está falando para ser desconsiderada. Se é para desconsiderar, então vamos desconsiderar, não vou nem grifar, tá bom? Só para vocês entenderem do que a pessoa que escreveu o exercício está querendo dizer com aceleração no início do movimento. É essa coisinha esquisita aqui, que depois de dar uma aceleradinha fica com velocidade constante aqui, ó. Toda vez que a velocidade é constante, a gente vê uma reta bem horizontal, bonitinha, no nosso gráfico de velocidade por tempo, tá bom? Então, velocidade aqui, tempo embaixo. O que a gente está verificando? A gente está verificando que, vamos pensar aqui, depois de 15 minutos andando de bicicleta, qual era a velocidade? A velocidade
era de... Deixa eu usar outra cor, né? Para não confundir com a nossa pergunta aqui. Vou usar o preto mesmo. Então, depois de 15... Eu estou falando minutos porque está aqui, né? Depois de 15 minutos, quanto é a velocidade... Deixa eu fazer retinho. Depois de 15 minutos, quanto é a velocidade dessa bicicleta? 20 km por hora. Depois de meia hora andando com a bicicleta, né? Depois de 30 minutos andando com a bicicleta, qual é a velocidade da bicicleta? 20 km por hora. Depois de 45 minutos andando com essa bicicleta, qual que é a velocidade da bicicleta? 20 km por hora. Por quê? Porque a velocidade está constante, ela está numa linha horizontal aqui, bonitinha, indo para lá, para frente. Então, em todo momento, a bicicleta está andando numa velocidade constante de 20 km por hora. Isso é uma informação importantíssima, porque esse é o nosso dado de velocidade. A gente sabe que, então, a velocidade é igual a 20 km por hora. Beleza? Então, aonde a gente precisa chegar? A gente precisa saber quanto de distância a bicicleta ainda vai conseguir andar sem precisar carregar a bicicleta. Para poder saber quanto ainda vai faltar para completar esses 60 aqui, que é o tanto de quilômetros que ela anda sem carregar, a gente precisa saber quanto que ela já andou em 45 minutos. Concordam comigo? Eu preciso saber quanto que a bicicleta já andou depois de 45 minutos para saber quanto falta para chegar nos 60. Então, nosso primeiro passo, a gente precisa descobrir, né? O primeiro passo é descobrir quanto já andou. Quanto andou? Andou em 45 minutos. E aí, depois disso, é só a gente descobrir quanto falta para chegar no 60. Então, quanto falta Vão tentando fazer aí, pessoal. Já tô dando todas as dicas aí dos passos. Quanto falta para chegar no 60 km. Por quê, professor? Porque 60 quilômetros é a distância máxima que ela percorre sem carregar. Então, a gente precisa saber quanto falta para chegar nesses 60, né? A gente descobre quanto já andou e descobre quanto falta para chegar nesses 60, porque vai ser a distância que ainda vai ser possível percorrer sem carregar a bicicleta, que é justamente a pergunta. A distância que ainda será possível percorrer sem realizar a recarga da bateria da bicicleta, tá bom? Então, vamos fazer o passo 1? Quanto andou em 45 minutos? Então, quanto andou em 45 minutos, a gente precisa do dado de velocidade, ou seja, quão veloz a bicicleta estava e durante quanto tempo. A gente já tem as informações necessárias. Então, vamos colocar a nossa famigerada fórmula da velocidade aqui. Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Tá bom? Então, e aí? Velocidade, o dado de velocidade, né? Tá aqui, 20 km por hora. Então, 20 km por hora. Igual. Quem é o ΔS? ΔS é distância, é deslocamento, é comprimento, todas essas coisas. E a gente está falando aqui no caso de distância. Então, é a nossa distância, é o que a gente quer descobrir. Então, vou colocar de vermelho aqui porque é o que a gente não conhece. ΔS é o que a gente não sabe. Tá bom? Dividido pelo quê? Dividido pelo ΔT, que é o tempo. Qual é o tempo que a gente está querendo saber? Quanto andou em 45 minutos, é o nosso primeiro passo. Então, eu vou colocar aqui o nosso dado de tempo, 45
minutos. E adivinhem, nenhuma surpresa até então, porque esses exercícios eles sempre pedem essas coisas, né? A gente tem aqui uma informação em quilômetro, né? E o ΔS a gente não sabe por enquanto em que unidade está, porque ele está como uma incógnita, pode ser qualquer unidade. Mas o dado de tempo está em hora, né? Então, o dado de tempo daqui que está contido dentro da velocidade é hora. E o dado de tempo que a gente tem aqui na fórmula é minuto. A gente não pode fazer conta com dados em unidades diferentes. A gente precisa que esteja em hora e em hora, ou em minuto e minuto. As unidades têm que ser iguais, né? Então, aqui, se a gente tem uma parte da informação em hora e a outra em minuto, a gente tem que pegar essa informação que está em minuto e transformar para hora, tá bom? E vocês podem até me perguntar, professor, qual das duas informações eu transformo? Eu transformo 45 minutos para horas, ou eu pego 20 quilômetros por hora e transformo para quilômetros por minuto? Sempre é mais difícil transformar essas unidades de medida grande, que é quilômetro barra alguma coisa, né? Quilograma por metro cúbico, todas essas unidades grandes que elas têm essa barrinha, elas são mais chatas de transformar, de converter. Então é sempre aconselhável converter a unidade simples, que é aquela que não tem barrinha, ó. É só minuto, só minuto. Eu vou converter o minuto para hora e de boas, beleza? Para a gente conseguir fazer essa conversão, a gente tem que saber as correspondências. Ou seja, o que são as correspondências? Eu sei que 1 hora é igual a 60 minutos. Sim? São 60 minutos. Ou seja, a hora é 60 vezes maior do que o minuto. Percebe? A hora é 60 vezes maior do que o minuto. É uma unidade maior, né? É uma unidade grande, o minuto é uma unidade pequena. A gente sabe disso do nosso dia a dia. E quantas vezes maior ela é? 60 vezes. Por isso que eu vou deixar o vezes 60 aqui no cantinho, tá? Só que eu não quero converter de horas para minutos. Eu quero fazer o processo ao contrário. Eu estou buscando uma conversão de minuto para horas, que é o processo inverso, né? Se é o processo inverso, eu vou fazer dividido por 60, é o processo inverso, porque o minuto é 60, é 60 vezes menor do que a hora, então a gente faz dividido por 60. A hora é 60 vezes maior que o minuto, então faz vezes 60. O minuto é 60 vezes menor do que a hora, então a gente faz dividido por 60, tá bom? Então vamos fazer isso. Vamos fazer aqui embaixo. Então a gente pega esse 45, divide por 60, que é o raciocínio que a gente teve. Né? Vou até colocar aqui o colchetinho para a gente saber que faz parte desse raciocínio. E aí, como que eu faço essa continha? Bom, é só montar, né? Já vou até montar direto aqui, sem a nossa fração, para ficar mais rápido. 45 dividido por 60. E aí, pessoal, tem como dividir o 45 por 60? Não tem. Então, eu vou precisar botar um zero aqui. E vou precisar colocar 0, né? Agora dá. 450. Como que eu sei rapidamente quão mais perto eu consigo chegar do 450? É só pensar que a tabuada do 60 é muito parecida com a tabuada do 6, só que sempre com um zero. Então, se a tabuada do 6 é 6, 12, 18, 24, 30, 42, 36, 42,
Eu sei que a tabuada do 60 é igualzinha, só que com 0 a mais. Então, é 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420. Então, é o 420, né? É o mais perto que eu consigo chegar do 450. Tá bom? Então, isso aqui é vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7. 7. 7 vezes 6 dá 42, 7 vezes 60, 420. Do 420 até o 450, faltam 30. Bom? Já fiz direto. Faltam 30. 30 dá para dividir? Não vai dar para dividir, professor. Eu vou precisar colocar mais um zero. Quando eu coloco um zero aqui, nesse resto, quando eu coloco o zero no resto, eu acrescentaria uma vírgula aqui. Só que como não existe esse número 0,7, alguma coisa, a gente não vai botar nada, a gente vai deixar assim. Tá bom? Se eu precisasse acrescentar mais um zero aqui, aí eu colocaria um zero aqui. Tá bom? Mas como eu acrescentei só um zero aqui no resto dessa conta, né, que esse 30 foi um resto, eu não coloco nada aqui, porque só com essa vírgula não faz sentido. Então, a gente deixa assim, tá bom? Tá, para chegar no 300, a gente vê aqui, né? Então, é vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5. Então, 0,75, olha só. 5 vezes 60, 300. Para 300, nada. 0,75 o quê? Eu estou convertendo, né? Então, agora, de minuto passou para hora. Então, é 0,75 hora. Vamos colocar essa informação aqui? Vou escrever aqui um pouquinho mais embaixo. Então, a gente tem 20 quilômetros por hora igual ao ΔS que eu não conheço, é o que eu estou querendo descobrir, dividido por 0,75. Ora. E aí, pessoal, responde aí no chat. Vocês lembraram de fazer a conversão? Porque é sempre importante olhar para as unidades. Respondam aí no chat para mim se vocês lembraram de fazer essa conversão. Porque se você fizer a conta com 45, percebem que vai dar um valor muito diferente? Vai dar um valor muito diferente, porque 0,75 é um número muito diferente de 45. Então, a gente vai, com certeza, sem converter, chegar no valor errado, tá bom? Então, é importante lembrar de converter. E aí, agora, o que será que eu faço, hein? Olha, eu tenho o ΔS aqui, ele é quem eu não conheço, então eu preciso deixar ele sozinho, lembra? Porque eu não consigo fazer uma conta com uma coisa que eu não conheço junto com algo que eu conheço. Como que eu divido um número que eu não conheço por 0,75? Não sei, como que eu vou fazer isso? Não tem como. Né? Então, o objetivo é deixar o ΔS sozinho, passando o que for necessário para o outro lado, né? Fazendo aqueles joguinhos de passar para o outro lado, lembrando das operações inversas, né? O oposto do mais é menos, do menos é mais. O oposto do vezes é dividido, o oposto do dividido é vezes. Tá bom? Não pode esquecer disso. Então vamos passar para o outro lado. Quem que eu passo para o outro lado? Ó, aqui tá fácil, porque se eu pego esse número que tá aqui embaixo, que é sempre quem eu jogo, né? Eu jogo esse número que tá aqui pro outro lado, eu já deixo o ΔS sozinho. Então vamos fazer isso. Só que aí a gente tem que lembrar, se os dois estão fazendo uma divisão desse lado, eu tenho que passar para o outro lado na operação oposta. Qual é a operação oposta da divisão? A gente viu que é a vezes. Então vai passar vezes. Vamos escrever o que dá como resultado aqui? Vai ficar 0,75. Quem não fez ainda, dá tempo, hein, pessoal? Vai fazendo. Vezes 20 km por hora, quilômetros por hora, igual ao nosso ΔS. Aí eu pergunto para vocês, ΔS está sozinho? Consegui deixar ele sozinho? Consegui isolar o ΔS, que é quem eu estou procurando, né? Quanto andou em 45 minutos? Consegui, ele está sozinho aqui. Ótimo. Se ele está sozinho aqui, a gente já conseguiu. É só resolver essa continha aqui. Vamos resolver ela? Fazendo aquela minha dica. O 20 tem um zero aqui no final. Então, vamos montar a continha de forma a deixar esse zero
de escanteio para depois só jogar ele para baixo. Vou mostrar para vocês. Ó, a gente põe aqui, ó, 0,75 vezes o 20. Aí eu ponho 2 e eu falei para deixar o 0 de escanteio, então eu vou deixar ele aqui de escanteio, tá bom? Aí a gente faz a conta só considerando o 2 e depois desce o 0. Só dá para fazer isso com números que tem um 0 depois, pessoal, não se esqueçam, tá bom? Então vamos lá. 2 vezes 5 dá 10, vai subir 1. 2 vezes 7 dá 14, com 15, sobe 1. 2 vezes 0 dá 0, com 1 dá 1. E aí, o que eu faço com esse 0? Eu desço esse 0 para baixo. Quantas casas decimais eu tenho no número de cima? Eu tenho 2. E eu não tenho nenhuma casa decimal no número de baixo. Então, ao todo, eu tenho 2 casas decimais nessa conta. Então, meu resultado vai ter 2 casas decimais também, ó. 2 casas decimais. E a vírgulazinha ali. Vou até pintar ela de pretinho aqui, ó. Bom? 15. 15 e o que, professor? A gente está calculando ΔS, não tá? ΔS é o quê? É espaço percorrido, variação de espaço, deslocamento, comprimento, todas essas coisas. Distância. Essas coisas são medidas em horas ou em quilômetros? Em hora é medido o tempo, né? Deslocamento, distância percorrida é medido em quilômetros. Então, o resultado disso aqui é 15 quilômetros. Bom, vamos escrever aqui. ΔS igual a 15 quilômetros. Professor, mas deu 15,00. Só que os zeros depois da vírgula aqui não fazem diferença. Se eu escrever 15, ou escrever 15,0, ou 15,00, ou 15,000, são todos o mesmo número, tá bom? Então, esse aqui é o nosso primeiro passo. O segundo passo é saber quanto falta para chegar no 60, porque depois de 45 minutos andando, né? Depois de 45 minutos de passeio, a gente descobriu que esse tal da cara que tá andando de bicicleta andou 15 quilômetros. Ele se deslocou 15 quilômetros, né? Depois de 45 minutos andando nessa velocidade aqui. Para precisar carregar a bicicleta, a gente sabe que tem que ter sido percorrido 60 quilômetros. E ele percorreu só 15. Depois de que distância que ele vai precisar carregar a bicicleta? Bom, para poder descobrir isso é bem fácil, porque a gente só pegar os 60 quilômetros e saber qual é a diferença entre essas duas distâncias, né? Ele andou 15 e a gente quer saber quanto falta para chegar no 60. Então, se a gente fazer uma subtraçãozinha, simples de tudo. Qual é esse resultado? Né? Esse aqui é o que eu estou buscando. Para carregar a bicicleta, eu preciso ter andado 60 quilômetros. Eu andei 15 só. Né? Quanto falta para precisar carregar a bicicleta? Bom, é só para quem precisar, né, fazer, a gente pode fazer até a subtraçãozinha aqui. 60 menos 45. Bom, o zero não dá para tirar 5. Corta, fica 5 aqui, vem 1 para cá emprestado. 10 tira 5, sobram 5. 5 tira 4, dá 1. Opa, fiz errado, gente. Perdão, vamos voltar. Olha eu fazendo a continha errada. Fiz a continha de cabeça e já coloquei o resultado ali na subtração. 60 menos 15, né? 5 tira 0 não dá, a gente corta, vai ficar 5. A gente põe um emprestado aqui pro cantinho. 1, ficou 10. Ficou meio atropelado, eu vou escrever um pouquinho maior. Perdão aí, pessoal. 60 menos 15. Aí, agora vai ficar bom. 0 tira 5 não dá, corta. Vai ficar 5 aqui, vai 1 pra cá. 10. 10 tira 5 fica 5. 5 tira 1 dá 4. Agora sim, né, pessoal? Olha eu fazendo merda. Mas vamos lá. Então, isso aqui dá 45. 45 o quê? Eu tô fazendo conta com quilômetro, então 45 quilômetros. Beleza?
Olha só, chegamos no nosso resultado. Muito longo o processo, eu sei, mas é porque eu tô fazendo passo a passo e a gente tá fazendo com calma. Se vocês pegassem para fazer de uma vez esses cálculos, aposto que vocês demorariam bem menos tempo do que a gente tá gastando aqui. Mas não tem problema gastar muito tempo também. O importante é saber fazer, tá bom? Mas é claro que durante a prova é importante também administrar o seu tempo. Então, esse tipo de questão longa é interessante pular e deixar para o final, tá bom? Porque assim você não prejudica o tempo de resolução das questões que são mais rápidas. E aí você garante que você vai fazer o máximo de questões possíveis. Mas como no dia da prova vocês têm muito tempo para resolver, é bem possível que no final da prova você tenha tempo hábil ainda para fazer um tipo de conta bem longa desse tipo, tá bom? Então vamos assinalar aqui, ó, 45 quilômetros. Então é a letra E. Tá? Eu espero que vocês tenham acertado, espero que tenham mandado aí no chat pra gente ver quem acertou, quem seguiu um caminho que deu uma desviada do caminho certo, tá? É importante a gente também estar interagindo para ver o que a gente precisa melhorar, o que a gente não tá prestando atenção, né? Bom, pessoal, o que a gente tinha separado para hoje era isso, esses dois exercícios. Qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato comigo, tá bom? Não deixem, não fiquem com dúvidas, tá bom? Eu espero que vocês tenham uma boa noite, um grande abraço e um beijo. Tchau!